Salve galera! A gente vai começar mais um episódio do nosso TocaCast e hoje estamos com ele. Com ele, que iniciou na música aos 14 anos, 26 anos de carreira artística, formado em pedagogia, com pós-graduado, gestão projetos sociais, músico, cantor, produtor. Uma salva de palmas para ele, Jefferson. Opa! Valeu pelo convite, obrigado. Mais conhecido também como Jefferson Brazuca. Jeff Brazuca, né? Esse aí, essa fera aí, bicho. Falando nesse seu nome artístico, a gente queria saber como surgiu a ideia dele. Cara, meu nome é, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Galera, tamo junto. Vamos fazer essa força aí para que esse podcast bombe, viu? Meu nome é artístico, ele surgiu... O Jeff é meu apelido de Jefferson, né? Uhum. O Brazuca, o meu sonho, quando eu era mais moleque, era sempre fazer uma turnê para fora do país. E eu falei, caramba, preciso arrumar um nome que dê essa cara de cantor internacional. Sabe que toda ideia, todo sonho começa na nossa mente. Então, para tudo aquilo que a gente quer, a gente tem que pensar e partir para as ações. Aí eu falei, mano, aí tava perto da Copa, uma das Copas que a bola era Brazuca. Aí eu falei, pô, nos Estados Unidos, os brasileiros têm o apelido de Brazuca. Então eu falei, bom, Jeff Brazuca, o cara internacional, quando começar a rolar. E cara, e a partir desse momento eu comecei a trabalhar em cima disso. Eu ainda tenho um sonho, um desejo de fazer turnê. Eu fui fazer, sim, já toquei uma vez fora do Brasil. Mas não foi uma turnê do jeito que eu quero. Eu ainda tenho um sonho, um desejo, eu tenho certeza que vou realizar, de fazer uma turnê na América do Norte e na Europa. Mas eu já fiz um no Chile. No Chile eu já fiz, lá em Santiago, já um som lá. E é isso, Brazuca é por isso. Você teve algum cantor que te inspirou também? Cara, vários. Quando eu comecei na música, mais ou menos na década de 80 para 90, os caras que me inspiravam eram os caras que meu pai e minha mãe ouviam, que era Zeca Pagodinho, Almir Neto, o Fundo de Quintal, o Marquinhos Satan. E aí meus primos gostavam muito de black music da época. E aí naquele tempo tinha James Brown, tinha Jimmy Borrone, tinha outros caras, deixa eu ver aqui, já aí mais voltado pro hip hop, tinha o Komo D, tinha L.Cool J, tinha vários caras assim, e brasileiro que eu gostava também, que tinha um balanço legal, que tinha, ainda tem, que é o Djavan. Esses caras são a fonte e a base da minha musicalidade. Você fez algum curso assim sobre música? Fiz. Eu estudei curso livre, depois eu estudei em conservatório musical, para aprender teoria musical, para poder entender um pouco de técnica musical, eu fiz conservatório. Sim. O primeiro instrumento que você começou a tocar? O primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi o pandeiro. Em casa, meu pai fazia umas resenhas lá de final de semana, e tinha lá um tantanzinho, um pandeiro, um reco-reco, esse instrumento ficava lá de bobeira, lá dando sopa. E eu via os caras tocando. Meu pai tinha um amigo, que tinha dois amigos, inclusive mandar um salve aí pro Sebastião. Sebastião, hoje ele mora em Mogi das Cruzes, é padrinho do meu irmão, mas ele foi meu vizinho e tocava um pandeiro, quando eu era moleque, ele tocava um pandeirão, acho que era 16 polegadas, batia um pandeiro bacana, e eu olhava para aquele cara tocando pandeiro, o carioca e tal, o bigodão, pô, aí, compadre, é o pandeiro aqui. E eu ficava vendo ele tocando aquele pandeiro, eu me empolguei com aquele pandeiro. E aí ele era uma das minhas inspirações, assim, de ver tocar pandeiro. Um outro amigo do meu pai, que já se foi, já o Arnaldo, também tocava o pandeiro, e eu gostava daquilo. Só que esses caras eram marrudos, os caras mais velhos eram muito marrudos, não deixavam a gente colocar a mão no instrumento deles. Aí, quando esses instrumentos deu sopa lá na minha casa, eu comecei a pegar e aprender a tocar o pandeiro, mas sem eles verem. Aí um dia, numa festa,
no interior, lá em São José dos Campos, onde meu pai tem os familiares, rolou uma festa lá e eu fui, sobrou o pandeiro, eu peguei o pandeiro para tocar. E aí eu aprendi a tocar o pandeiro, foi o meu primeiro instrumento. Tem algum instrumento que você queira tocar agora, atualmente? Quer aprender? Cara, eu tenho vontade de aprender muitos instrumentos. Por exemplo, o violão. Eu toco, mas eu não só arranho. Eu gostaria de aprender a tocar um instrumento de sopro ou um teclado. Mas eu sou muito preguiçoso. Ultimamente, eu não sou um cara que me dedico para isso. A única dedicação que eu tenho feito muito, porque eu canto, mas eu não sei cantar. Então, assim, eu tô fazendo aula de canto. E é o que eu tenho focado muito, porque minha carreira me exige isso. Então, eu tenho feito muito... Então, o meu instrumento hoje é a minha voz. Sim. Eu toco cavaquinho, que é o instrumento meu de base no pagode. Toco vários instrumentos, na verdade. Mas o cavaquinho é meu instrumento de base. Mas o que eu tô me dedicando com muita força mesmo para aprender é o canto. Mandar um abraço para minha professora Emily. Um beijo, Emily. E meu maestro Nilton. Salve, Nilton. Tamo junto. E quais desafios você já enfrentou ao longo da sua carreira? Cara, os desafios foram bastantes. Desde falta de dinheiro, desde você sair para trocar de madrugada e não ter ônibus para você voltar, não ter ninguém para te dar carona e você vir com o seu instrumento andando pela rua, podendo ser assaltado, entre outras coisas, até o de ter que optar. Várias vezes eu tive que fazer muitas escolhas. Uma delas foi a família ou a música, o trabalho CLT remunerado mensal na carteira ou a música, passar o final de ano, viajar com a família ou a música, um aniversário com a família ou a música. Então, assim, a vida da gente na música, ela é muito solitária. Você tá com todo mundo, mas você não tá com ninguém. Às vezes você vai tocar numa plateia que tem 500, tem 1000 pessoas te assistindo. Acabou o seu show, cada um vai beber, vai embora, vai fazer não sei o que, você vai pra sua casa, você tá sozinho. Então, parece que você tá ali naquele momento com todo mundo, mas ao mesmo tempo você é solitário. A vida do artista, ela é muito solitária. E um pouco do desafio de ser artista, assim, das pessoas em si? Você diz, no caso, como que é a sociedade... Isso. Legal. O arte, é engraçado que na minha casa, e até por uma questão cultural, né, a gente começa desde dentro de casa. Porque, por exemplo, meu pai, minha mãe, minha avó, a galera, pelo fato deles virem de uma realidade onde ser trabalhador de carteira assinada, ser um operário de uma forma geral é o normal, né? Então, assim, meus pais, eles representam o normal da sociedade brasileira de classe baixa, classe média, que é o proletariado. E dentro desse caminho, a gente não tem a visão de que você pode ser dono da sua própria... Não da própria vida, como diz assim, tipo, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não. Você pode sim trilhar um caminho onde você pode ser empreendedor, você pode buscar o seu dinheiro, você pode ser empresário, ser produtor, ser autônomo como um todo. E o artista, ele sofre por quê? No primeiro momento, quando você começa a trabalhar com a arte, o Brasil em si, eles não incentivam e não valorizam o artista. Então, tipo, é difícil você ganhar dinheiro. Porque todo mundo, quando a palavra artista, ela está sempre associada a alguém que é famoso. E ser famoso não significa você ser literalmente o artista. Não é só o artista famoso que é o artista.
Então, assim, o artista, ele é um profissional da arte. Então, as pessoas confundem isso. Então, assim, hoje não, sempre fui, mas é muito recente. Até eu tinha preconceito comigo mesmo, de me considerar artista, porque no meio das pessoas com quem eu convivo, né, a voz externa falava sempre mais alta. Ah, você quer ser artista? Que neném. Tipo, tinha um mimimi no sentido de achar que eu queria ser algo a mais que os outros. Mas não, caramba. Eu faço arte, eu divirto as pessoas, eu oriento as pessoas, eu alegro as pessoas. Então, o que eu vendo? Qual que é o meu produto? O meu produto é alegrar, divertir, informar e automaticamente também eu acredito que a música e a arte, ela é a prevenção da saúde. Porque uma pessoa que ouve música, se ela estiver triste, ela se alegra. Uma pessoa que ouve música, se ela estiver desinformado, a música pode informar ela. Uma pessoa que ouve música, se ela estiver precisando de uma amizade, de um caminho, se ela for num lugar que estiver tocando música, ela vai agregar. Então a música é saúde, é prevenção e é produtividade. É isso. Sim, e a música abriu muitas portas para você? A música abriu. Eu falo pra galera, pros meus alunos de música, tanto a molecadinha aqui da Toca, quanto os meus alunos fora daqui, que a música é um passaporte, a música é uma ponte para o universo de possibilidades. Então, por exemplo, quando eu comecei com o projeto de percussão, eu já tenho muitos alunos meus que são formados, hoje dão aulas, trabalham com música e tal. E o que a gente faz? O que a música fez comigo e com eles? Às vezes você tá aqui, ensaiando, tocando dentro da favela, dentro da comunidade, passando um maior perrengue, com a vida escassa, com pouca coisa. Aí do nada o seu trabalho, o seu talento, você começa a desenvolver e as pessoas começam a te convidar para você ir tocar em festas bacanas, em tocar em lugares que você nunca vivenciou, de poder comer comidas, bebidas que você nunca viu, nunca. Então a música, ela abre portas, e se você estiver preparado, cada porta dessa que te abre, você consegue criar uma nova oportunidade de trabalho, de conhecer pessoas. E assim, a música é isso pra mim. Sim. E como você conheceu a Toca, assim? A Toca, eu conheci a Toca há mais ou menos uns 10, 11 anos mais ou menos. Eu era supervisor de telecentros. Eu trabalhava na prefeitura e eu fazia um trabalho de supervisionar os telecentros e a área de tecnologia da prefeitura da Zona Sul como um todo, desde Parelheiros até o fundão do Ângela. E a Toca é dos lugares onde eu vinha fazer a supervisão. Aí eu conheci a Sheila, conheci a Michele, falei para elas que eu tinha um projeto de musicalização e a gente começou a fazer uma parceria. E aí eu vim para cá fazer esse trabalho com a criançada e já fazem praticamente 10 anos que eu tô aqui nesse rolê. E no momento da pandemia, quando veio aqui, você estava trabalhando aqui, não estava? Dando aula? Eu trabalhei um pedaço da pandemia aqui. Como foi o impacto na sua carreira com a pandemia? Ó, a pandemia, pra mim, ela só não foi pior, porque naquele momento eu estava trabalhando na prefeitura, já não era mais na tecnologia, mas eu era supervisor de cultura dessa gestão passada agora. Então, eu não fui mandado embora, então eu tinha meu salário, eu ganhava razoavelmente bem. Então eu consegui passar boa parte da pandemia. Eu não tive grandes perrengues. O único perrengue que a gente tinha é que fiquei sem fazer shows. Vários amigos meus faliram. Antes da pandemia eu estava numa fase muito crescente da minha carreira. A gente estava fazendo muito show, eu tocava tipo de quarta a domingo. Todo dia eu tinha praticamente shows, apresentações. Aí na pandemia cortou tudo isso. Eu tinha uma produtora, tinha uma equipe que trabalhava comigo, a gente estava trabalhando já com
Acho que a gente era em 12 pessoas na equipe do Brazuca. E aí com a pandemia eu perdi esse rolê todo, voltei da estaca zero. Então assim, a pandemia, como para todo mundo, ela foi um momento de reflexão, de reavaliar, né, e de ver a vida de uma outra forma. Então tipo, hoje eu vivo muito mais todos os dias, a cada minuto, agradecendo por estar vivo, por ter essa água para beber, por ter vocês aqui comigo. Então eu vivo cada momento. Tipo, e todo momento para mim é um momento importante, é um momento lindo. Desde o momento de estar num palco bacana, a de estar num lugar tocando com ninguém. Só eu e o garçom, às vezes que já acontece de você fazer um rolê, chega lá, a festa tá falida. Mas se eu tiver o garçom, eu tiver o dono do bar, e eu estiver alegrando ele, nós estamos no mesmo rolê. Então a pandemia me ensinou a viver de uma forma mais leve, profunda e valorizar o simples. Como você lidou com a questão da vergonha? Olha, eu vou falar pra você, eu me sinto uma pessoa tímida, mas eu sempre gostei de comunicação. Então eu comecei a fazer o quê? Olhar no espelho. Então o espelho é o meu primeiro público, que sou eu comigo mesmo. Certo. Então eu faço muito exercício de trocar ideia com o espelho, eu falo muito com o espelho, me preparo muito com o espelho pra não ter problema de olhar para as pessoas. Tipo, hoje eu consigo trocar ideia e encarar as pessoas no fundo da bolinha do olho delas. Então assim, para sentir verdade do que eu tô falando e fazendo, ou do que você vai falar comigo, sim, eu vou encarar você. E é assim que eu encaro a vida hoje, olhando de frente, batendo de frente. Então hoje eu não sinto muita vergonha. Eu sinto às vezes um impacto de chegar em lugares que eu tenho uma coisa ainda que às vezes me prende. Essa questão da negritude, ser preto e estar em ambientes que às vezes a gente acha que é nosso, mas a gente vê que a sociedade ela impõe quem é e quem não é. Às vezes, para chegar nesses lugares, às vezes você tem que se preparar. E essa preparação ela é mental. Então, esses únicos lugares o único momento, não é nem o lugar, o único momento que às vezes me rola a timidez é quando você tem esse desafio de você se colocar no lugar onde as pessoas não te aceitam, né? Que elas querem ser do clubinho, e eu gosto de furar a bolha dos clubinhos, entendeu? É mais ou menos isso. E sobre sua filha, você poderia falar um pouco sobre ela? Como foi o impacto da chegada dela na sua vida? Ah, sim. A Dandara é o seguinte, eu e a mãe dela, a gente namorava, eu comecei a namorar com a mãe da Dandara, ela tinha 13 anos e eu tinha 15. Então assim, ela era uma menina mesmo, assim, uma bonequinha ainda. E aquilo lá era impactante, porque eu com 15 anos, eu era o líder da turma na escola, eu era o presidente do Grêmio da escola, eu tinha banda, eu já fazia programa de rádio. Tipo, se fosse nos dias de hoje, eu era o famosinho da internet. Tem os famosinhos da internet? Sim. Eu era o famosinho eu com 15 anos, eu era o famosinho da minha turma. Onde eu colava, tipo assim, normalmente onde eu ia, eu sempre ia 50, 60, 100, às vezes 200 pessoas no rolê comigo. Era um negócio muito doido. Final de semana o pessoal colava na minha frente, eu tinha bip, né? Comecei, a fase louca, eu tinha o bip, que era como se fosse o celular de hoje, que os caras escreviam, ia no orelhão, mandar uma mensagem pra você ver, como se fosse o WhatsApp. Fazia bip. Ai, cara, muito louco. E aí, eu e a mãe, e aí a mãe da Dandara, ela era uma criança, adolescente, pré-adolescente, assim, de caseira. E eu era rodado de estar para vários lugares, porque eu tocava, fazia um monte de coisa. Então, a gente ainda não tinha um plano de casar, de lá. E eu tinha... A Dandara, já era um protótipo na minha cabeça. Que quando eu tivesse uma filha,
ela, se fosse menina, ia chamar Dandara. Então, assim, só que eu não achava que ela viria nessa fase. A Dandara veio, a mãe dela tinha 18 para 19 e eu tinha 21 para 22, eu acho, mais ou menos. Nessa época eu estava montando, eu estava fazendo a gestão de uma casa de show na Vila Madalena, tocando bastante, fazendo muita coisa, tinha uma escola de música. E aí quando a gente soube que ela estava grávida, meio que a minha vida deu um 360, porque eu tive que dar uma diminuída na noite, que eu tocava na noite, para poder ser ali o pai da Dandara. E aí a gente já estava noivo, né, nessa época, não chegamos a casar diretamente, a Dandara acabou vindo no meio do processo, e a gente já se juntou, assumimos lá essa responsabilidade de ter uma família. E a Dandara, ela muda totalmente a forma de ver a música, de ver a vida. Porque é um pedacinho de gente, né? A gente ainda... Eu já não era tão criança assim, mas a gente... eu tinha acabado de sair desse processo de adolescência, de pai, para ser o pai, né? Então, ela vem nesse processo. E aí, eu coloquei na minha cabeça que a minha filha, ela ia ter uma missão, né? Lógico que todo mundo tem uma missão na vida, mas a gente preparou ela para ter essa missão. E o nome Dandara é porque Dandara, ela foi a guerreira junto com o Zumbi dos Palmares, que ajudou no processo de libertação dos negros no Brasil. Então, ter essa homenagem para minha filha era que para ela, quando ela tivesse a fase de adolescente, jovem, ela pudesse também trazer um pouquinho de Dandara, né? E ser esse pedacinho nesse processo de ser exemplo para outras jovens. E é o que ela vem fazendo. Hoje minha filha tem liderança na igreja que ela atua. Quando ela foi do projeto, que esse projeto também que as crianças fazem aqui de percussão, iniciou com a minha filha, ela tinha 3 para 4 anos, ela começou a batucar e eu peguei os instrumentos e comecei a batucar com ela. Então ela foi uma das primeiras alunas minhas do projeto. E é isso, Dandara na minha vida é a minha vida. Sim. E sua vida amorosa, como é que anda agora? Como é que anda a carreira do artista na vida amorosa? A carreira do artista, ela anda aqui, a vida amorosa anda aqui. As duas coisas, elas não andam juntas. Hoje eu sou um cara solteiro, Hoje, assim, o que eu faço? Graças a Deus, eu consegui. Minha filha hoje ela tem 21 anos, tem autonomia na vida dela, trabalha, estuda, namora, se organiza. Então, e ela hoje, a agenda dela é disputada. Para eu poder falar com a minha filha hoje, hoje é segunda-feira, eu falo para ela se dá para se ver no sábado ou no domingo. Então, aí com isso, eu voltei a ser jovem. Então, hoje eu tenho uma vida que eu tenho liberdade para fazer as coisas que eu não consegui fazer quando ela tinha os seus 2 anos. Então, assim, eu dediquei bastante para a vida dela. Hoje ela já consegue se virar praticamente sozinha. E eu sou um jovem senhor que estou pronto para a noite, pronto para o dia, pronto para qualquer momento. Eu sempre estou pronto hoje. Então a minha vida artística, ela não entra um processo amoroso. Não que possa acontecer de eu ter alguém, de ter relacionamentos sérios, mas eu hoje não foco em ter um relacionamento sério com outra, de ter uma companheira. É bom ter uma companhia, mas eu tenho sonhos. I have a dream, assim já dizia o nosso grande e líder Martin Luther King. Eu tenho um sonho grande em ter uma vida estável com a arte, com a cultura e com a música. E como a nossa sociedade ela não entende muito disso, então não dá para eu querer nesse momento chegar para uma pessoa que eu tiver e explicar o beabá e lá.
Então, assim, qualquer coisinha que me prender, estou usando muito essa frase ultimamente, qualquer coisa que me prende, eu solto. E um relacionamento, ele prende. Então, me prendeu, foi, tchau. Então, eu não vivo isso hoje, gosto de curtir meu rolê, gosto sim de ter um biricutico, mas eu estou mais de boa agora. Como é que foi a pedagogia na sua vida? Tirou um pouco seu foco da música ou... Tá. A pedagogia, ela se emenda nesse nascimento, praticamente meio que no nascimento da minha filha ali. Eu dava aula de reforço escolar, eu dava aula de alfabetização para jovens e adultos numa comunidade chamada Jardim Jaqueline. Salve pra galera do Jardim Jaqueline, tamo junto. Eu dava aula lá e aí todo mundo me chamava de professor. E aí um dia, esse dia foi triste, mas foi marcante e foi muito importante para mim. Eu estava fazendo uma fala numa roda de conversa de formadores sobre desenvolvimento pessoal e de educação. Aí uma infeliz ou feliz pessoa disse assim: você não tem algo, você não, como é que ela falou? Você não tem direito de fala porque você não tem formação acadêmica. Aí eu falei: como é que é? Você está fundamentado em quê? Por que você está falando? Você está falando isso fundamentado no quê? Porra, e aí naquele momento eu não estava preparado para receber aquela bordoada, mas aquilo me marcou. E eu falei: eu preciso ter alguma coisa. E aí essa coisa de você ter para ser. Essa frase é interessante. Ter para ser. Então eu fui buscar a minha formação acadêmica para poder ter o direito de responder àquela pessoa linda. E graças a Deus, Deus me deu. Depois de 5 anos, eu me formei, fui buscar minha faculdade. Pode me chamar de professor, porque eu sou professor. Tenho a formação, tá aqui o diploma e o caramba 4. Mas não me vangloreio pela palavra. Mas para essa pessoa, eu precisei ter esse momento com ela. Então, a pedagogia, ela me acrescentou, porque aí eu fui ter uma formação técnica, uma formação acadêmica, eu pude melhorar a forma como entregar para os meus clientes, que sejam meus alunos, uma educação mais fundamentada. Todo o trabalho que eu faço na música, ele é um trabalho que ele vem mais pensado, mais elaborado. Eu penso muito em como que a outra pessoa vai receber aquilo que eu faço. Então a pedagogia, ela me ajudou muito. Naquele momento, ela era o meu sustento, porque a pedagogia me levou para um outro patamar e um caminho diferente de muitos dos meus amigos. Por exemplo, a partir do momento da pedagogia, eu virei gestor de projetos sociais, fui coordenar projetos como esse daqui, coordenei outros trabalhos, dei aula na escola, dei palestras, dei formação para outros professores, pude formar outras pessoas. Então a pedagogia, ela me ajudou a me tornar uma pessoa técnica, né? Além de ser artista, ela me deu essa formação técnica. Então para mim a pedagogia foi lindo, graças a Deus. E agora a gente vai fazer um jogo, bate e volta. A brincadeira é o seguinte: a gente vai falar uma palavra pra você e você vai responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Babado, hein? Vamos nessa, vamos ver o que vai acontecer. Começa. Deixa eu ver, pensar uma aqui. Sonho. Sonho. A primeira coisa que vem na cabeça. Qualquer coisa. A que veio na cabeça foi o sonho da padaria, com recheio de doce de leite, assim, ó. É que eu tô com fome. Certo. Você é? Lindo. Um cheiro. No cangote. O que não pode faltar em sua casa? Comida. Um medo. Da morte. Um sentimento? Amor. Um som. O meu. A música é? Minha vida. Deixa eu ver. Que já acabou já. A fé é? Tudo. A base. Muito obrigado por você vir no nosso podcast hoje. Eu que agradeço, mano. Tamo junto. E quando precisar, me chame de novo que eu venho, sem problema nenhum. Você tem algum contato? Bom, redes sociais do Jeff Brazuca.
Ó, eu fui hackeado, então não usem o meu Instagram, Jeff Brazuca, que eu não tô mais lá. Agora é Pagode do Brazuca, com Z e com K. Pagode do Brazuca no Insta. Jeff Brazuca no Facebook, página e o Face normal. YouTube também, Jeff Brazuca. Constelações na galáxia, nas estrelas. Procurem Jeff Brazuca, que ele vai estar sempre lá brilhando. Onde eu tô? Toda sexta-feira na Vila Madalena, no Saudoso da Vila, tem Pagode do Brazuca, lá tá gostosinho. As Picuelta com a Morato Coelho, encosta geral e cola com nós. E quando precisar fazer alguma bagunça, me chame. Minhas músicas no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas sociais aí vocês podem encontrar. Tem Clima de Periferia, tem o Raga do Jeff e tem mais 2 lançamentos que virão pela frente. Mandar um abraço pro pessoal também da produtora Marcha na Nave, que agora eu tô lá também em parceria com a Marcha na Nave. Em breve vai sair material meu por lá também, clipe, muita coisa tá por vir aí. Beleza, galera? Tamo junto, brigadão, gratidão de verdade. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um TocaCast. Beleza.